Deus, aleluia, Jesus. Então, amados irmãos e queridos ouvintes, para não estender muito esse culto, vamos fazer uma breve oração, amém? Em pró desse culto, para a honra e glória do Senhor Jesus, em pró de cada um que se dispôs em ouvir esta palavra, e que também não se dispuseram, mas estão respeitando, deixando o vizinho ouvir, porque às vezes para você hoje, no seu entendimento, essa palavra não tem utilidade alguma, mas só que tem alguém sofrendo, tem alguém necessitando de ouvir esta palavra. E a Bíblia fala que aquilo que nós queremos que o próximo faça a nós, né, irmãos, que nós façamos a ele. Talvez quando você precisa de ouvir um conselho, uma palavra, você gostaria que alguém te desse condições de ouvir. Então, muitas das vezes nós não precisamos de compactuar, concordar com algo, mas nós devemos respeitar para que outras pessoas sejam edificadas. Alguns preferem zombar. Quantos já zombaram desses cultos? Quantos que falaram mal desse culto? E há 4 anos estamos aí caminhando para a glória de Deus. Vai ver a vida de quem falava desses cultos, de quem zombava, porque a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba, com Deus não se brinque, de Deus ninguém zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Quantos que zombaram, quantos que difamaram esse culto, tentaram denigrir o que nós fazemos para Deus, sem patrocinador, sem retorno financeiro, sem apoio religioso, não tem nenhum pastor apoiando esse culto, não tem nenhum missionário, evangelista, não tem um padre, não tem papa, não tem ancião. Esse culto, ele é simplesmente direcionado pelo Espírito Santo. Ele não tem data certa para ser realizado. O dia que Deus manda vir aqui pregar, nós subimos e pregamos. O dia que Deus não manda, nós não pregamos. Esse culto é para a glória de Deus. Então você que não tem conhecimento da palavra, vigia com as palavras que saem da tua boca, porque um dia tu terás que dar conta delas. Quantas pessoas que estão passando por situações tristes, e agora que foram reconhecer que levantou contra o que é de Deus, e não tem ninguém, irmãos, nessa terra, nunca houve, e nunca haverá nem na terra nem no céu, que se opôs a Deus e saiu vencido. Todos aqueles que se opôs a Deus e não se arrependeram, colheram sofrimento nas suas vidas. E essa não é a vontade de Deus, e nem a vontade dos teus filhos. Porque quem ama não tem prazer com o sofrimento do próximo. Então você que está na tua casa, você que tem um filho que está te trazendo problemas, talvez você pressente o mal, você olha para o teu filho, você olha para a tua filha e sente que algo de ruim está para acontecer com aquela pessoa. Põe sobre os teus joelhos e vamos orar a Deus, aí mesmo no sofá da tua casa, aí no teu quarto, aonde quer que você estiver. O importante é ouvir, não é ver. A Bíblia fala que a fé vem é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você que está aí na tua casa, assim como pessoas já me contaram testemunhos de coisas que Deus fez na tua vida, através das orações, através da palavra ministrada, que eles nem sabiam de onde estava vindo, mas eles estavam ouvindo, e ali Deus operou nas suas vidas. Ele também pode operar na tua vida nessa manhã. Você que sofre de insônia, tem que tomar remédio para dormir, que tristeza. Deus deu sono para nós de graça, mas tem pessoas que têm que comprar remédio para dormir, tem que comprar remédio para controlar a depressão, a ansiedade, para abrir o apetite. Deus fez o estômago para o alimento, e você não está podendo nem comer ultimamente. Vamos orar a Deus,
Ele é poderoso para te libertar desse mal. Crê no Senhor Jesus. O povo perece, ou seja, o Senhor Jesus falou, o povo sofre por não conhecer o poder de Deus. Quantos que não sabem que Deus tem poder sobre a diabetes, sobre o câncer, a paralisia, a AIDS, a surdez, a mudez. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida. Ele tem poder sobre tudo que está abaixo dos céus, acima dos céus. Que tudo que está abaixo da terra, sobre a terra. Tudo que está no fundo do oceano e sobre o oceano. Todo poder e toda glória é dada a Deus. E não existe mal que não possa ser dissipado pelo poder de Deus. Mas nós temos que exercer a nossa fé, amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra, ela é morta em si mesma, amém? Ah, irmão, tem muita fé em Deus, mas não pratica a palavra, não vai ter efeito. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Você tem, mas se não praticar, não vai resolver nada na sua vida. Ah, a Nador é muito bom. Se você tomar Nador, a dor de cabeça some na hora. Mas se você saber que tomar Nador repreende a dor de cabeça, e se você não tomar, você vai continuar com a dor. Então, se você conhecer o Evangelho e não praticar, vai continuar com os mesmos problemas e vai para o mesmo lugar do que quem não conhece. Então, temos que praticar. Quem crê, obedece, e quem não crê, escarnece. Amém? Oramos ao Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus e maravilhoso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, Deus eterno, Deus querido, nesta manhã gloriosa de oração, ó Pai, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para te agradecer pelos livramentos quais o Senhor tem dado aos nossos filhos, às nossas filhas, à esposa, aos maridos. Meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelas famílias, queremos te agradecer pelos lares, queremos te agradecer pelo pão de cada dia, pela oportunidade de nos arrependermos, pela oportunidade de deixarmos de ser apenas criatura do Senhor e nos tornar filho por adoção. Senhor Jesus, nesta manhã estamos aqui reunidos para te agradecer a Ti, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de nossos filhos, dos nossos vizinhos, familiares, colegas de trabalho, fornecedores, meu Deus, de todas aquelas pessoas que têm invocado o Teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos bem que grande é a fúria de Satanás, o adversário de nossas almas, contra nossas vidas. Como, meu Pai, o inimigo tem lutado para nos parar, como o inimigo tem se levantado, com zombaria, deboches, perseguições, falácias, mas eles não têm perseverado, eles não têm nos alcançado. Quantos têm nos perseguido, mas não têm nos alcançado? Quantos têm se levantado, mas têm caído por terra? Porque, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra afirma dizendo que agindo eu, quem impedirás? Esse culto é para a glória do Teu nome. Essa palavra ministrada do Teu interesse. Estou aqui apenas, ó Pai, como porta-voz, como instrumento do Senhor. Fala com essa alma que está angustiada nessa manhã. Fala com este homem que já pensou em desistir da própria vida. Fala com esta mulher que já tem até mesmo planejado em tirar a tua própria vida. Esse jovem, meu Pai, esta criancinha que se encontra deprimida desde a separação de teus pais. Senhor, meu Deus, olha aí este jovem que ainda, meu Pai, na tua juventude não superou os traumas da infância, não superou, meu Pai, a dor do espancamento, dos abusos, do abandono, mas o Senhor pode consolar este coração.
O Senhor pode tirar essa mágoa, essa angústia, esse ressentimento, esse ódio, esse desejo de vingança, essa amargura que tem impedido essa alma de dormir, de se alimentar, de ter uma vida social. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, olha as almas que se encontram presas nos vícios das drogas, das bebidas, nos vícios do tabagismo. Meu Deus, olha as almas que se encontram presas no pecado, mas que têm o desejo de te servir de corpo e alma e espírito, mas não têm encontrado força. O Senhor é poderoso para dar força aos que se encontram enfraquecidos. O Senhor é poderoso para levantar os caídos, endireitar os tortos. O Senhor é poderoso para abrir os olhos do cego, Pai. E nessa manhã, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, continua dando livramento a cada criancinha deste bairro e vizinhança, a cada morador, Senhor, a cada jovem. Meu Deus, essa alma que se encontra perdida no mundo do crime, essa alma que se encontra perdida no mundo do lesbianismo, do homossexualismo, essa alma que se encontra perdida nos vícios, na religiosidade, no anatelismo, essa alma que se encontra perdida, presa na libertinagem. Meu Deus, visita esses corações que se encontram enganados pelo diabo e pela cegueira da carne. Entra com a sua providência, liberta, meu Pai, essas almas. Sabemos bem que o teu caminho é estreito e a porta é apertada, e poucos são os que entram por ela. Meu Deus, mas que essas almas venham estar entre as poucas, que nós venhamos estar entre as poucas que herdarão o teu reino, Pai. Tenha misericórdia de nossas almas, tenha misericórdia de nossas vidas, tenha misericórdia do nosso lar e da nossa família. O que seríamos de nós, ó Pai, quando os homens se levantaram contra nós? Se não fosse a Tua misericórdia, eles teriam nos engolido vivo. Mas a Tua misericórdia, ó Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Porque 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos por mal algum. Nem mortandade, meu Pai, que assola ao meio-dia, nem pestes, meu Pai, que atormentam na escuridão. Meu Deus, nem praga alguma chegará em nossa casa, assim diz o Senhor. Porque bem-aventurado é o homem que faz do Senhor a tua proteção, mas maldito é o homem que faz de outro homem a tua proteção, que põe a tua confiança em teu próprio braço de carne. Ah, meu Deus, todos aqueles que confiam em si mesmos são decepcionados. Todos aqueles que põem a confiança no teu salário, na tua faculdade mental, todos aqueles que põem a confiança na tua aptidão física, todos aqueles que põem a tua confiança na esposa, no amigo, na amiga, são decepcionados, são traídos, são, meu Deus e meu Pai, envergonhados. Mas todos aqueles que confiaram no Senhor, ah, meu Deus do céu, tiveram vitória em Ti, porque somente o Senhor nos dá vitória sobre Satanás e seus demônios. Somente o Senhor nos dá o escape do dia do mal. Somente no Senhor há refúgio e segurança. Ah, Senhor meu Deus, então bem-aventurado é o homem que ouve a Tua palavra e obedece. Bem-aventurado é o varão que anda em Teus caminhos, porque de maneira alguma eles serão envergonhados. Meu Deus, muito obrigado por ter aqui, ter nos ajudado o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela força espiritual que o Senhor tem nos dado. Quantos participaram desse culto e já não estão mais de pé? Quantos que anunciaram a Tua palavra aqui em cima, nas ruas, juntamente conosco, e hoje se encontram caídos, abatidos, enfraquecidos na fé. Mas tenha misericórdia dos Teus soldados que estão feridos. Tenha misericórdia dos Teus guerreiros que estão feridos na batalha. Envia os Teus anjos até eles. Dê eles força para se levantar, Senhor. A peleja é longa, a caminhada é longa, mas a vitória é certa se nós permanecer no caminho. Muito obrigado, Deus, pelos livramentos. Muito obrigado pelas macumbarias de seita. Muito obrigado pelas palavras de maldições que caíram por terra. Muito obrigado, meu Pai, pelas curas divinas realizadas em minha vida, na vida dos meus filhos, da minha esposa e dos amados irmãos e ouvintes. Muito obrigado, Deus, por tudo. Continua falando com cada morador, continua falando com cada vizinho, continua falando comigo, Pai, porque eu necessito de ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados irmãos e queridos ouvintes, abram comigo a tua Bíblia, glória a Deus, em Marcos,
capítulo 10, e o versículo 1 a seguir, amém? Marcos, capítulo 10, e o versículo 1 a seguir, para a glória de Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, e o versículo 1. Eu tenho certeza que esta palavra vai fazer a diferença na tua vida, para salvação, não para prazeres carnais, porque nós devemos pregar para as almas subir, e não para ficar nessa terra, desfrutando dos prazeres da carne, e futuramente, quando descer a sepultura, as suas almas serem lançadas no lago de fogo. Essa não é a vontade de Deus. Então devemos pregar a verdade, sem temer o soberbo, sem temer os exaltados, sem se vergonhar do Evangelho de Cristo. Quando estávamos no mundo, não tinha vergonha de beber, de se drogar, não tinha vergonha de brigas, de contendas. Por que envergonharemos do Evangelho de Cristo? De maneira alguma. O Evangelho de Cristo é o poder da salvação, amém? Glória a Deus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, pensa ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém. Só com Jesus e mais ninguém. Eu andava na escuridão, sem Jesus no meu coração. Eu andava na escuridão, não tinha paz no meu coração. E agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz e vivo a cantar com Jesus e mais ninguém. Só com Jesus e mais ninguém. Não me importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão será. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você que já encontrou a tua palavra, que se encontra em Marcos capítulo 10, e o versículo 1, vamos meditar, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, pela tua graça e a tua misericórdia, porque assim diz o Senhor: como eles ouvirão se não tem quem pregue? E como eles invocarão se eles não conhecem o nome? Como eles podem obedecer se não tem quem ensina? Por isso que nós temos que tomar cuidado com os guias cegos, homens que não são ungidos por Deus, que Deus não os chamou para pastorear,
mas estão à frente de uma certa obra e não tem cajado, não tem adornos e nem capacitação de Deus para pastorear, não tem autoridade para pregar a palavra, porque não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem não tem autoridade para pregar a palavra. Ele até prega, mas sem autoridade. Mas quando é Deus que põe o homem à frente de uma grande obra, quando é Deus que dá a ele aquele dom de pastorear, quando é Deus que preparou, esse homem ele não só prega com autoridade, mas ele também vive a palavra, ele tem testemunho, ele é diferente dos demais, porque há diferença dentre os que servem a Deus e os que não servem. Então hoje, nós vamos entrar na palavra. Então leia comigo, Marcos, capítulo 10, glória a Deus. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Interrogação. Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? Interrogação. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação de Deus, os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que ajuntou, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, adultera. Amém? Que palavra abençoada. Hoje é domingo, dia dos cultos da família, na maioria das igrejas brasileiras. E eu creio que há muitos evangélicos cristãos aqui que estão ouvindo este som, esta palavra, mas eu creio que poucos ouviram dentro de uma igreja alguém pregar esta palavra como deve ser pregada, não distorcendo para o seu próprio ego, não distorcendo para favorecer a si mesmo, porque uma boa parte dos que estão à frente da obra já se divorciaram tendo a tua esposa ainda viva e se pegaram a outra mulher. E segundo a palavra de Deus, esses tais se encontram em adultério. E a palavra de Deus fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, para nós atender, amados irmãos, esta mensagem que nos foi revelada nesta manhã, a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus estava ali em Israel, certamente em Jerusalém, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus sempre foi cercado pelos fariseus, que era uma seita religiosa, de homens que tinham conhecimento da lei, homens que conheciam a lei de Moisés e os demais livros da lei, e que acreditavam também ser filhos de Deus, e acreditavam também ser servos de Deus. E ali, a Bíblia mostra bem claro que eles não concordavam com o que Jesus pregava, e nem reconhecia
o Senhor Jesus como Filho de Deus, porque eles não reconheciam, porque eles não conheciam também a Deus. E Jesus falou: aquele que conhece o Pai, conhece a mim, e aquele que conhece a mim, conhece o Pai. Ou seja, aquele que vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas os fariseus não conheciam a Deus, como eles poderiam também conhecer Jesus? E se eles não conheciam o Senhor Jesus, como eles poderiam conhecer o Pai, sendo que ambos estavam juntos? Então a Bíblia afirma dizendo que, diferentemente dos fariseus, que só tinha conhecimento do livro da lei, mas não tinham o Espírito Santo, então eles não pregavam com autoridade. Pregação de fariseu é pregação fria, é pregação que agrada o próprio ego, que não afronta o pecado, que não leva o homem ao arrependimento, que não faz o homem reconhecer que está errado. Mas Jesus, diferentemente dos fariseus, ele pregava com autoridade. E os fariseus, interessados em contradizer o Senhor Jesus, eles testavam Jesus constantemente com as suas próprias sabedorias. E a Bíblia fala que numa certa feita, diante de uma grande multidão, os fariseus reuniram e foram testar Jesus. Porque se Jesus falasse contra a lei de Moisés, ele ia ser considerado como um homem que estava praticando blasfêmia. E ele praticando a blasfêmia, ele poderia ser facilmente apedrejado, crucificado e executado, no mínimo preso. Então eles queriam tirar o Senhor Jesus de circulação, porque Jesus pregava contra suas práticas mundanas, o Senhor Jesus pregava contra as suas libertinagens, o Senhor Jesus desprezava o que eles tinham na terra e exaltava o que o homem pode ter nos céus. O Senhor Jesus mostrava acerca do tesouro escondido. O Senhor Jesus falava de coisas após morte. E os fariseus só preocupavam com essa vida agora. E a Bíblia fala então que o Senhor Jesus estava ali diante da multidão. E eles chegaram até Jesus e falou: é lícito o homem repudiar a tua mulher? Ou seja, é lícito o homem se separar após ter casado, não morando junto, noivo, namorando. Eles chegaram até Jesus e falou: Senhor, mestre, é lícito o homem se separar da sua mulher? Aí Jesus pegou, vendo o intuito do coração deles, que eles não queriam aprender para praticar, mas eles queriam aprender para debater, para poder testá-lo. Aí o Senhor Jesus falou com eles o que ordenou Moisés, que se Jesus falasse contra Moisés, e Moisés sendo profeta de Deus, ele ia ser considerado como um homem blasfemo. E Jesus, com a sabedoria do Espírito Santo, coisa que fariseu não tem, ele falou o que disse Moisés. Aí eles falaram: Moisés falou que pode dar cá divórcio. Ele permitiu o divórcio. E o Senhor que diz? Aí Jesus falou: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas o que ordenou Deus no princípio? Pois no princípio Deus fez macho e fêmea, apegar-se ao homem, o homem, a tua mulher, e tornarão ambos uma só carne. E deixará do mesmo modo a mulher pai e mãe, deixará a mulher pai e mãe, e apegar-se ao homem, e tornarão ambos uma só carne. Aí a Bíblia fala então que
O Senhor Jesus falou: no princípio não ordenou Deus isso, mas Moisés, pela dureza dos vossos corações, não permitiu de vós. Permitir é uma coisa, irmãos, concordar é outra. Eu tenho a minha filha, está com 10 anos. A minha vontade é que ela estuda, forma o ensino médio, a faculdade, se Deus permitir, se ela quiser, e depois se case e esteja cheia do Espírito Santo, que é o principal. Porque se ela formar ensino médio, fazer faculdade, tornar diretora de uma empresa e ser o Espírito Santo, não vale de nada. Porque a maior conquista do homem é a salvação da alma. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas a minha vontade, então, é que ela cresça, se forme, permaneça nos caminhos de Deus, cheia do Espírito Santo, e se case com um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a minha vontade. Mas Deus livre e guarde, ela chega lá para os seus 18 anos, 19 anos, e se afasta dos caminhos do Senhor, e decide a viver a vida do jeito que ela quer, começa a gostar de alguém, e vai querer morar junto com essa pessoa, sem se casar. Eu ia aconselhar ela, ia falar: ô Vitória, faz isso não, está errado, é contra a palavra de Deus, pensa direitinho, ora, busca de Deus, vê se é isso mesmo. Se não resolvesse os meus conselhos, eu ia falar com a mãe dela para aconselhar, ia falar com os amigos, com os familiares, eu ia enviar várias pessoas para aconselhar ela a não fazer isso. Mas eu amo minha filha, então se ela quiser ir morar com o jovem, eu ia permitir. Porque se eu conversei e não adiantou, eu não poderia amarrar ela dentro de casa, que é crime. E pelo Evangelho de Deus também, Deus não força ninguém a andar no caminho, a estar em tua presença, que Ele falou bem claro, que não é por força nem por violência, Ele dá um livre-arbítrio ao homem. Então minha filha ia morar com esse homem, e eu ia permitir, porque se eu não permitir ela morar com esse homem, me restaria duas opções. Quais são as duas opções? Ou eu prendia a minha filha em casa, ou eu tirava a vida dela ou a do jovem. E quem ama não vai matar. Então eu ia permitir, mas eu não ia estar feliz com a situação, eu não ia estar concordando, não estava de acordo com os meus planos. Eu não vou patrocinar essa situação. Então assim também é Deus. Então Moisés, quando ele viu os homens chegando até ele e falando: eu quero me divorciar da minha mulher, e aí, o que você vai fazer? E Moisés, vendo ali a dureza do coração deles, por revelação de Deus, Moisés sabia que se ele não desse carta de divórcio, aqueles homens iam matar as suas mulheres para poder se tornar viúvos. Porque de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa só pode se casar de novo depois que se torna viúvo ou viúva. Então Moisés sabia que a maldade daqueles homens era tão grande, que se ele não desse carta de divórcio, eles matariam as suas esposas. Moisés deu, não concordando, não compactuando, mas por sabedoria, ele pensou: vou dar essa carta de divórcio e poupa a vida desta mulher. Se a mulher for obediente a Deus, ela não vai se casar com outro, porque o marido dela está vivo. Ele divorciou, eu dei carta de divórcio, mas eu não tenho poder de separar o que Deus uniu. Então se Moisés, como profeta de Deus,
ungido, o homem que Deus deu poder a ele de invocar 10 pragas no Egito, de abrir o mar vermelho, o homem que orava a Deus e Deus mandava maná dos céus, fazia a água sair da rocha. Deus não deu poder para ele separar um casal. Quando dirá um juiz hoje, um pastor, um padre ou um papa, ele não tem poder algum de separar um casal. Mas pela lei brasileira, qualquer pessoa que quiser se divorciar tem direito. Mas pela palavra de Deus é diferente. Então é por isso que a Bíblia fala que outra vez verei a diferença dentre os que servem a Deus e os que não servem. Então, amados irmãos e queridos ouvintes, com esta passagem, o Senhor nos faz entender claramente que aquilo que Ele uniu não separa o homem. Quando nós se casamos, nós fazemos um juramento, e no juramento o juiz fala, e a Bíblia também fala, quando 2 ou mais estiverem em concordância na terra, Deus também está em concordância no céu. É claro que se essa concordância estiver de acordo com a palavra de Deus, então quando o homem solteiro, que nunca foi casado, ele vai se apegar a uma mulher, Deus vai concordar, porque eles estão de acordo, e de acordo com a palavra de Deus, Deus fez macho e fêmea, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e agrada a Deus ver os homens se casando com mulheres, e as mulheres se casando com os homens. Então Deus concorda se estiver de acordo com a palavra dele. E depois do primeiro casamento, ali somente a morte os separa. A traição, a mentira, os vícios pode levar vários casais ao divórcio. Mas olha o que o Senhor fala aqui em 1 aos Coríntios capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vós aplicardes a oração, e depois ajuntai vós outra vez, para que Satanás vós não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Glória a Deus. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Então aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9, é o próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, aconselhando os casais da igreja de Coríntios, os jovens e as viúvas. Então ele aconselha os solteiros e as viúvas. Melhor seria que elas ficassem sem casar. Mas se eles não conseguem, é melhor que eles se casem do que se abrasar, ou seja, se relacionar sem ser casado. Então, porque é pecado para Deus, é prostituição, é adultério.
quando duas pessoas solteiras se relacionam, diante de Deus estão prostituindo. Mas quando o homem que é casado, ou seja, ele divorciado, diante de Deus continua casado, se apega a outra mulher, para Deus ele já está adulterando. E a mulher que está se envolvendo com ele, mesmo sendo solteira, para Deus ela está adulterando, porque diante de Deus ela está se envolvendo com o marido que não é teu. E diante de Deus, aquele homem está se envolvendo com a mulher que não és tua. Mas olha bem, o que Deus já fala no versículo 10, aqui é Deus falando, já não é mais o apóstolo Paulo. Olha o que ele fala aqui, ó. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Mas se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Está vendo? Aqui é mandamento de Deus, que a mulher não se aparte do marido, e nem o marido se aparte da mulher. Mas se a convivência estiver insuportável, a ponto de ter que vir divórcio, que divorcie-se, mas que fique só. E olha o que ele fala, no versículo 12: mas aos outros digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Interrogação. Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Interrogação. E assim cada um ande como Deus e repartiu, cada um como o Senhor chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. E alguém chamado, glória a Deus, é o que ordeno em todas as igrejas. Então a Bíblia fala bem claro que se a irmã, a mulher aceitou Jesus, e o teu marido não aceitou o Senhor Jesus, mas se o teu marido quer morar contigo, tu já és casada, a Bíblia aconselha você não deixar, porque ele é um homem ímpio, descrente, porque a mulher santifica o marido, e o marido, sendo ele crente, a mulher descrente, ele santifica a mulher. Mas, se não quiserem, não havendo acordo entre os dois, eles podem se separarem, mas que fiquem só. E se não conseguirem ficar só, que reconciliem-se. Glórias a Deus. Palavra abençoada. Olha o que fala aqui em Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que vive. Interrogação. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Glórias a Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? Interrogação. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu em algum tempo vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Da mesma sorte, muitos dos dias de hoje, o que está sendo pregado aqui é para a vida eterna. Mas quem está nessas condições, pelo fato de se apegar ao pecado, eles acreditam que é uma coisa ruim obedecer isso aqui. Então, o homem tende a rejeitar a vida e abraçar a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala ainda mais que aquele que vive no pecado, ele ama a morte, ele corre atrás da morte. Então, mas a Bíblia fala que o amor, a vida é um dom gratuito de Deus. E aquele que ouve e pratica a palavra de Deus encontra a vida, encontra a misericórdia, encontra o perdão. O homem, ele pode ter adulterado, matado, furtado, pode ter praticado o pecado mais nojento que nós achamos, mas se ele vier se arrepender diante de Deus e não praticar mais, ele alcança misericórdia. Deus perdoa todos os seus pecados, Deus sara o teu coração e escreve o teu nome no livro da vida, e a partir daí ele vive em novidade de vida, não praticando mais o que o mundo pratica. Então, amados irmãos e queridos ouvintes, o testemunho do cristão tem que ser diferente do mundo. É natural você ver os famosos casar, divorciar e casar de novo, mas com nós que estamos em Cristo é diferente. A Bíblia fala que porquanto viveu o marido, a mulher está ligada a ele, mas morrendo o marido, ela está livre para casar. E do mesmo modo, o homem, enquanto viver a tua esposa, você está ligado a ela, mas morrendo a esposa, você está livre para casar de novo. Mas não é assim que nós ouvimos nas igrejas, não é assim que nós ouvimos os pregadores, os pastores. Porque quantos adúlteros estão dentro das igrejas? Ia diminuir o voto, o dízimo e as ofertas. Mas aqui eu não recebo para pregar. Pelo contrário, eu pago para pregar. Tem que comprar som, microfone, dar manutenção de vez em quando, gasta gasolina. E é Deus que provê através do meu trabalho. Porque eu não vivo de dízimo, nem votos e nem ofertas. Eu vivo pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que não me retenho em pregar o que Deus manda. Porque a palavra de Deus é o que nos dá a vida. Então, queridos ouvintes, ouve ainda mais o que o Senhor tem a dizer. Então eles pensavam que era para a morte. Aqui no versículo 11 de Romanos capítulo 7. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou,
e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então olha o que a Bíblia fala. O apóstolo fala que pelo fato de nós sermos carnais, homens sujeitos ao pecado, nós, amados irmãos, fazendo o que nós queremos, estamos transgredindo os ensinamentos de Deus. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós pecamos. Então, ou seja, quando nós fazemos o que quer, nós pecamos contra Deus. Mas quando nós negamos o que queremos, nós obedecemos a Deus. É por isso que em Lucas capítulo 14, versículo 25, o Senhor Jesus falou: e qualquer de vós que quiseres, vir após mim, e não aborrecer o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu esposo, ou tua própria vida, por causa de mim e do meu evangelho, não presta para ser o meu discípulo. Tá vendo? Abrir mão de alguém que você ama, mas que não está de acordo com a palavra, traz sofrimento. Aborrecer é entristecer. Então, se eu não entristecer a mim mesmo por causa de Cristo, eu não posso ser discípulo dele, muito menos herdar o reino dos céus. Você acha que é da minha vontade estar aqui pregando? Nem sempre. Mas às vezes o Senhor manda eu vir pregar. Aí eu falo: Senhor, logo essa palavra, porque não é o da mulher do fluxo de sangue, porque não é do cego Bartimeu, porque não é o de João 3,16, mas Deus quer que eu prego esta palavra. Então, às vezes, contra a minha vontade, eu tenho que negar a minha vontade e fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa e agradável. Porque assim diz o Senhor Deus, que pensamentos de paz tenho eu para convosco, e não de mal. Então fica bem claro nesta palavra. Aí os falsos ministradores da palavra de Deus, os falsos pastores, aí o que é que eles falam? Mas em caso de adultério pode, porque a Bíblia fala que em caso de prostituição pode. Prostituição, irmãos, não é para quem é casado. Eu sou casado com a minha esposa. Então, se eu me divorciar dela e me apegar a outra mulher, eu vou estar traindo ela e cometendo adultério. Se a minha esposa me trair, ela vai estar adulterando e não prostituindo. Prostituição é para quem namora, para quem está noivo. Lembra que os fariseus acusaram Jesus de ter sido nascido de prostituição? Porque na cultura judaica, quando os casais se noivaram, eles iam morar juntos, mas não se tocavam, porque se tocassem eles teriam prostituindo. Então a mulher casava-se virgem e o homem também, e eles iam morar juntos ali ainda noivo, antes do casamento.
E eles só iam consumar o ato íntimo após o casamento. Então, Maria, mãe de Jesus, homem, aparece em Israel, em Jerusalém, na Galileia, onde quisesse a notícia corria que Maria estava grávida. E o povo, sabendo que José ainda não tinha se casado com ela, pelo tempo de gravidez, eles associaram o quê? Que ela tinha prostituído. Ou seja, Maria nem sequer casou com José e aparece grávida. Então ela prostituiu. Aí eles chamaram Jesus de filho de prostituição, porque eles não conheciam o Evangelho. Eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Então eles não sabiam que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Então eles chamaram Jesus de filho de prostituição. E José também não sabia que foi o Espírito Santo que tinha gerado Jesus no ventre de tua esposa, da tua noiva. Então a Bíblia fala que José entristeceu muito e apartasse de Maria. E quando ele apartasse de Maria, ele estaria livre para casar de novo, porque ele só estava noivo, ele não era casado. E no entendimento dele, Maria tinha se prostituído. E pela palavra, se houver prostituição, você pode casar de novo. E a prostituição, ela é praticada entre quem namora e quem está noivo. Quem está casado já está documentado, já fez o juramento com os homens e com Deus, já está arquivado, até que a morte o separe e pronto. Aí, os fariseus, ouvindo Jesus falar até nos dias de hoje, muitos falam: não, minha mulher me traiu, meu marido me traiu, por isso que eu me casei de novo. Mentira! Você continua em pecado e Deus quer te libertar. Cuidado com os cegos que guiam cegos, porque segundo a Bíblia, em caso de prostituição pode se casar de novo. Igual o juramento que nós fazemos, amados irmãos e queridos ouvintes, quando nos casamos. Eu prometo estar contigo na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza. Nós vivemos mais na pobreza mesmo, hein? Mas aí o homem vira um alcoólatra, um drogado, e a mulher buscar a Deus, aí ela separa do marido. E eu conheço pessoas que estão aposentadas por causa do alcoolismo, que é considerado uma doença pela medicina. As drogas também, o vício, é considerado uma doença. Então, e ela prometeu estar com ele na doença. E da mesma maneira o homem, ele prometeu estar com a mulher na doença. Aí na hora que chega o alcoolismo, o abuso de drogas, a hora que ele mais precisa de quem disse que o amava, se separa. Legal, e o juramento de estar na saúde e na doença. Chega a enfermidade, se separam, casa de novo e fala que Deus abençoou. E o homem continua lá perdido, se drogando, deprimido, perdeu o convívio da mãe, dos filhos, lá destruído. Aí se afunda ainda mais nas drogas, ainda mais na bebida. E cadê o amor que diz que tem para com o próximo? Estou falando para os crentes. Quem está no mundo faz o que quer, já sabe para onde está indo mesmo. Mas para você que acredita que está em Cristo Jesus, medita bem nesta palavra. Aí vem o outro juramento: prometo estar contigo na alegria e na tristeza.
Quem ficou feliz no dia que foi traído por um amigo? Quem é que já teve feliz no dia que foi traído por uma namorada? Uma noiva, um noivo, ou um marido? Ninguém. Não é triste? É. Mas nós não prometemos estar na tristeza? Não prometeu estar com ele na alegria e na tristeza? Se no amor não tivesse essas coisas, no relacionamento, não precisava de perdão. Mas a Bíblia fala que quem ama, o amor é paciente, tudo perdoa, tudo supera, tudo espera. Então, meus irmãos e ouvintes, aí o homem promete estar com a mulher na alegria e na tristeza. A mulher promete estar com o homem na alegria e na tristeza. E muitas das vezes, por falta de sabedoria do próprio marido, vem a traição. Por falta de sabedoria da própria esposa, vem a traição. Aí o que acontece? Vem o divórcio. Pode divorciar? Pode. Mas a Bíblia fala que se divorciar, não case-se de novo. E se não conseguir ficar só, que reconcilia-se. Mas vindo morrer o marido, a mulher está livre para casar de novo. E vindo morrer a esposa, o homem está livre. Não é até que a morte o separe. E quem tem poder sobre a morte e a vida é Deus. Se a morte não chegou na vida do teu marido, é porque Deus pode fazer a obra ainda na vida dele. Se a morte não chegou na vida da tua esposa, é porque Deus pode ainda fazer a obra na vida dela. E quem é o cavaco de barro? Quem é o juiz? Quem é o delegado, o pastor, o padre, o papa, para falar que você pode divorciar e casar de novo? Tem uma palavra que salva e que condena, e está escrito na Bíblia Sagrada. E nesta palavra a Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então adultério para o mundo é o marido trair a esposa trair o marido. Mas para Deus não é só isso. Para Deus, se eu olhar para uma mulher com olhar impuro e desejar ela no meu coração,